Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Nós vamos ler 2 versículos. Isaías capítulo 9, versículos 2 e versículos 6. Versículo 2 e o versículo 6 do livro do profeta Isaías. Louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Isaías capítulo de número 9, versículos 2 e 6. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Meus irmãos, no meu contar de 1 até 3, eu queria que os irmãos repetissem o versículo 6. Pode ser, amém? 1, 2, 3. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, ligados com a Tua palavra, ligados com a Tua presença. E sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua palavra, sem a Tua voz ecoar nos nossos ouvidos, é em vão esta reunião. E eu venho aqui pedir da Tua graça, da Tua misericórdia, para que nesta noite o Senhor possa abrir os céus sobre as nossas cabeças e falar com nossos corações, falar com a nossa alma, falar com o nosso íntimo. Pai, eu não tenho força, mas a Tua palavra é a própria força. Pai, nós não temos poder, mas a Tua palavra é o próprio poder de Deus encarnado. Que a Tua palavra reine nesta noite, que venhamos ouvir a Tua voz e sermos edificados por ela. Toma o último e o primeiro lugar, e que toda honra e glória seja direcionada apenas para Ti, em nome de Jesus, amém. E a igreja senta adorando a Deus. Meus irmãos, uma noite maravilhosa, de gratidão a Deus, por mais um dia de vida. E no olhar humano, eu estava sentado aqui, e Deus falando comigo. No olhar humano, isso aqui é loucura, irmãos. Aqui não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma pessoa representada fisicamente. Ao olhar humano, essa reunião é loucura. Não tem um sentido. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não tem uma lógica. E é por isso que a gente é chamado de doido. Porque mesmo não tendo lógica, a gente vem adorar. Mesmo no olhar humano, não tendo um sentido, uma razão, uma explicação lógica, a gente está aqui hoje para adorar aquele que não está aqui fisicamente, mas está aqui espiritualmente. Aí a gente entende porque que a palavra diz que os espirituais discernem no Espírito. E quem estiver ligado no Espírito nesta noite vai sentir a presença do Espírito que discerne todas as coisas.
Ao olhar humano, meus irmãos, parece um pouco de tolice nós estarmos aqui, tomarmos banho, se arrumarmos, vimos à casa de Deus. Mas aquele que possui experiências com o Senhor, ele não precisa de muita explicação, não precisa de muita razão. Ele sabe que Deus está aqui, que a presença de Deus está aqui. E se você já sentiu a presença desse Deus, você tem a liberdade para adorar a Ele nessa noite. Você tem a liberdade de agradecer a Deus nessa noite. Numa noite como essa, muitas pessoas chegam travadas na igreja, e é natural, isso é normal. Quem sabe o seu dia foi cansativo, o meu foi um pouquinho cansativo. Um dia de luta, dia de guerra, o físico está destruído. Mas se você estiver aberto para receber algo da parte de Deus, meu irmão, até o teu físico vai ser renovado nessa noite. O teu espírito será renovado, a tua alma será renovada, e você sairá daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer isso em cada lugar que eu entro, em cada reunião que eu participo. Não importa, meu irmão, quantos anos você tem dentro da igreja, isso não importa. Deus sempre tem algo novo para te mostrar. Falei domingo e falo de novo. Às vezes nós pensamos que já vimos de tudo e nós não vimos nada, porque o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado. Então aqui nesta noite Deus pode fazer coisas que você nunca viu. Você pode sentir o que nunca sentiu. Você pode experimentar o que você nunca experimentou. Alguém tem fé para crer nesse tipo de palavra? Não sou eu, não é você, é a presença de Deus que está aqui. Meus irmãos, eu tenho uma palavra direcionada por Deus para a sua vida nessa noite tão especial. E esse texto, esses 2 versículos, eles arderam no meu coração durante este dia. Hoje o dia foi muito corrido, muito cansativo fisicamente. Hoje foi um dia de mudança, nós estivemos se mudando para cá, para a cidade. Então foi um dia muito corrido. Mas pregador que é pregador, ele está vivendo, trabalhando, mas a mente dele está rodando, girando, está orando, está pensando: o que é que eu vou pregar, o que é que o povo precisa ouvir. E esse texto durante o dia veio na minha cabeça e Deus me confirmou a palavra. E eu creio que se a palavra tem poder, hoje você será impactado por ela. Meus irmãos, eu venho com muita humildade nesta noite dizer que nós estamos diante de um livro muito misterioso, a Bíblia Sagrada. Um livro que muitos homens, com toda a sua intelectualidade, com todos os seus estudos, com todos os seus diplomas de formatura, muitos ainda não conseguiram discernir todos os segredos deste livro. O pior de tudo não são esses. O pior são aqueles que acham que conhecem, mas não sabem de nada. É muito bonito nós termos humildade para dizer: eu ainda não sei e preciso aprender. Mas o feio, meus irmãos, é nós acharmos que sabemos e na verdade não sabemos de nada. Eu estou aqui nesta noite com toda a humildade diante de Deus para dizer: Senhor, eu não sei de nada. Eu preciso aprender mais da Tua palavra. Eu preciso aprender mais de Ti. Estar diante da Bíblia Sagrada é um desafio, tanto para aquele que lê, como aquele que vive, como aquele que prega, e principalmente para aquele que lê, que vive, que prega. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é o único livro da história da humanidade que, enquanto você lê ele, o autor está do seu lado. Se você pegar qualquer livro escrito pela mão humana, você está lendo esse livro, quem sabe o autor já morreu, o autor está lá no Japão, nos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo. Mas se você abrir a Bíblia Sagrada, o Deus que é autor da Bíblia Sagrada está no teu lado, acompanhando a sua leitura. Livro de Isaías, um livro profético, um livro poderoso, um livro inspirado por Deus para revelar àquele homem todos os acontecimentos para o seu momento, como também para o futuro. Deus, no capítulo 6 do livro de Isaías, chega diante do profeta, mostra para ele uma visão gloriosa. No capítulo 6 de Isaías, o profeta vê serafins, vê a glória de Deus, vê o templo da adoração, ele vê a casa de Deus cheia de fumaça, a glória de Deus naquele ambiente, ele vê um trono, ele vê movimento,
ele vê anjos, ele vê a glória, o poder de Deus. Depois que ele viu aquela visão maravilhosa, no versículo 5 do capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta declara dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E além de ser um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías estava olhando para Deus e dizendo: Deus, eu sou um homem pecador, eu sou um homem falho, e além de tudo, o povo que me cerca também é pecador e também é falho. Naquele momento, quando Isaías confessa o seu pecado, a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma brasa viva tirada do altar, desce e vai ao encontro de Isaías e toca com aquela brasa nos seus lábios e diz: o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi purificada. Depois que Isaías viu a glória de Deus, depois que Isaías confessou o seu pecado, depois que Isaías foi perdoado pelo seu pecado, o próprio Isaías abre a sua boca e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías começa dizendo: ai de mim, e termina dizendo: eis-me aqui. No intervalo entre esses dois momentos, ele vê a glória, o poder de Deus. Isaías experimenta o que a glória de Deus pode fazer conosco, o que o poder de Deus pode fazer conosco. Antes da glória, antes da visão, antes do poder, ele declara: eu sou pecador, eu sou falho, eu sou pequeno. Depois que ele foi purificado, perdoado, recebeu autoridade, ele tinha força para abrir a boca e dizer: agora não mais ai de mim, agora eis-me aqui, envia-me a mim. Deus começa a usar o profeta Isaías com autoridade na terra de Israel, mas Deus não levanta ninguém sem um propósito. Toda vez que Deus levanta um homem, Deus levanta uma mulher, Deus levanta uma obra, Deus levanta um projeto, Deus tem um propósito. E o propósito de Deus em levantar o profeta Isaías era fazer com que Isaías fosse o profeta que anunciasse de uma forma completa a vida, o ministério, a chamada, a morte, a ressurreição, o reino poderoso do Messias, que seria enviado para salvar toda a humanidade. O objetivo de Isaías era tornar-se o profeta messiânico, aquele homem que ia profetizar desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. E isso é verdade. Se os irmãos não tiveram a oportunidade, um dia tirem um tempo para ler todo o livro do profeta Isaías, e você vai perceber que Isaías profetiza desde o primeiro momento, desde o nascimento até o milênio, até o futuro, até a glória. Isaías tem um objetivo de vida, que é anunciar o Cristo, que é anunciar o Messias. Então, Jesus, ele é o centro de toda a vida. Jesus é o centro de todo o livro. Jesus, ele é o centro de toda a fala, de todas as atitudes do profeta Isaías. Tudo que Isaías falava se referia a Jesus. Tudo que Isaías profetizava se referia a Jesus. Aonde Isaías entrava, ele profetizava sobre Jesus. Aonde Isaías tinha oportunidade para abrir a boca e falar, ele profetizava, ensinava, falava acerca desse Jesus tão maravilhoso. Então, meus irmãos, aprendemos que o objetivo de vida, de existência de Isaías era o único e principal, de anunciar, de prometer, de profetizar que um dia a luz ia aparecer aos homens, de que um dia aquele Cristo prometido ia aparecer, ia surgir, e quando ele viesse, ele arrancaria o pecado da humanidade, ele sararia a nossa terra, ele iria trazer a paz que excede todo o entendimento, ele iria trazer a justificação, e aonde o pecado havia abundado, a graça desse Cristo iria superabundar. Então o objetivo de Isaías era mostrar para os homens que havia uma solução, que havia um escape, que havia uma saída. E isso é muito interessante, porque tudo que cercava a vida deste homem era apenas um objetivo:
Isaías, como nós, era um homem que precisava se manter, é um homem que precisava de sustento, é um homem que precisava de muitas coisas, assim como nós precisamos. Mas todos nós temos um objetivo específico de vida. E quando eu olho para a história desse homem e olho para a igreja do século 21, para mim, para você que está sentado aqui ouvindo essa palavra, eu vejo que a história, os anos se passaram, a história se passou, mas o objetivo ainda é o mesmo. O objetivo de Jesus ter te alcançado, tirado você do lamaçal do pecado, tirado você daquela vida miserável que você vivia, não é para que você esteja aqui com a cara bonitinha, sentado de braços cruzados, sem fazer nada para o reino. Se Jesus te alcançou, se Jesus te libertou, se o sangue do Cordeiro tocou em você, você tem a missão, você tem a obrigação de anunciar para o mundo, de anunciar para os pecadores, de anunciar para os perdidos que há uma luz que vai brilhar, que há um Jesus que pode salvar, que há um Cristo que pode reverter toda a situação. Você que veio aqui tem uma missão de vida, um objetivo de vida, de olhar no olho do pecador e dizer: ei, ainda tem jeito, ainda tem solução. Não importa a escuridão que você esteja vivendo, daqui a pouco, se você permitir, a luz pode entrar no ambiente, e quando a luz entra, todas as trevas são dissipadas, toda a escuridão desaparece. Jesus é a luz que veio iluminar a terra. Pode aplaudir. Então Jesus, ele é o centro da vida de Isaías. Isaías respirava Jesus. Isaías vivia pensando no Jesus. Tudo que saía da boca de Isaías se referia a Jesus. E a minha mensagem, a sua mensagem, a minha vida, a sua vida, agradando ou não agradando, tem que se resumir na pessoa de Jesus. Estamos vivos para a glória de Jesus, pregamos para a glória de Jesus, louvamos, adoramos para a glória de Jesus. Você está respirando aqui esta noite, é para a glória de Jesus. Você tem saúde para levantar a mão, para adorar, é para a glória de Jesus. Essa reunião, os louvores, a palavra, a lágrima que cai do teu rosto, é para a glória de Jesus. Jesus é o centro da igreja, a história não mudou. Jesus ainda é o cabeça. Jesus é aquele que ainda manda, que desmanda. Quem manda aqui não é homem, quem manda aqui não é governo. Coitado dos homens que acham-se autoridade sobre a terra. A autoridade da terra está nas mãos daquele que vive e reina para todos sempre. Isso traz alegria para o nosso coração, porque eu não dependo de homem para viver, eu não dependo do sustento humano para viver. Eu tenho um Jesus que é a própria vida dentro de mim. Eu tenho um Jesus que me libertou da escravidão do pecado, que me alcançou, e Ele é o centro do meu viver. Ele é tudo que eu tenho, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a vida que eu tenho, Ele é o que mais precioso eu tenho no meu ser. Jesus de Nazaré, a joia mais preciosa que a igreja possui. Irmãos, não adianta ter muito estudo, não adianta ter muita história, não adianta ter muito enfeite, tudo vai acabar em Jesus. Não adianta apresentar algo novo, não adianta apresentar uma ornamentação nova, uma mensagem nova, não adianta. Jesus é a mensagem, Jesus é o centro, Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você veio aqui hoje para adorar a esse Jesus. Entenda, esse é o nome que nós temos que se segurar. É nesse Jesus que nós temos que se segurar. Não existe nada mais precioso, valioso, do que a presença dele em nós. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho. Jesus é o centro, Jesus é tudo, é tudo. Pastor, mas eu preciso trabalhar, amém. Pastor, mas eu preciso estudar, amém. Pastor, mas eu preciso me relacionar, amém. Todos nós precisamos,
Todos nós temos obrigações, todos nós temos dívidas, todos nós temos coisas na terra que nos seguram. Mas aquilo que mais precioso você tem, não vem da terra, veio do céu. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros. Toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra, estão sobre Jesus. E quem você serve? A quem você veio adorar? A Jesus. Para que tanto sofrimento? Para que tanta angústia? Para que tanta incerteza? Para que tantas lágrimas em vão? Se Jesus é o centro da tua vida, Ele cuidará de ti. Se Jesus é o centro da tua existência, Ele é quem enxugará tuas lágrimas. Ele é quem vai te dar força para vencer o pecado. Ele é quem vai te levantar. Ele é quem vai estar do teu lado no dia mau, na hora da angústia. Se Jesus é o centro da tua vida, não há o que temer. A igreja tem um diferencial, porque lá fora eles se atribulam, não tem escape, não tem uma saída. Nós se atribulamos, nós choramos, nós se entristecemos. A porta é estreita, mas para nós ainda está aberta. Nós temos um escape, temos uma solução, nós temos para onde correr. Satanás nos cerca, vem o pecado, vem a mentira, vem a calúnia, vem o momento ruim, a crise. Eles lá fora choram, não tem para onde escapar, não tem para onde fugir. Aí você tem um segredo: eu vou falar com Jesus, eu vou dobrar o meu joelho diante de Jesus. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina, eu sei que Ele vai me responder, eu sei que Ele ouvirá a minha voz, eu sei que Ele vai ouvir o meu clamor. Você tem um escape, você tem um dono. Não esqueça que a igreja é a noiva, e a noiva tem honra. Que honra, pastor? A honra de ter um noivo. Alguém que é noiva não está largada, não está solta. Ela tem uma promessa, a promessa do casamento. Alguém olhou para ela, se apaixonou por ela, escolheu ela para casar. Aí quando eu olho para você e digo: você é noiva, noiva de Cristo, noiva de Jesus, noiva do Cordeiro. Como você se sente sendo escolhida por Jesus para morar a eternidade ao lado dele? Como você se sente sendo escolhido a dedo por Jesus para a salvação, para naquele grande dia subir, passar pelas nuvens, entrar na cidade santa, ser arrebatado, alcançar o ápice da glória de Deus? Nós temos um dono, nós temos promessa, nós temos Jesus na nossa vida. Só que aí vem o mundo. Olha para mim, vem o mundo, os homens, a mídia, a cultura, o sistema que opera, dizendo: tem muita coisa boa aqui para nós, tem muita esperança ainda na terra, a economia vai melhorar. Não, esse cara aí vai entrar lá, vai assumir e vai botar para quebrar, tudo vai melhorar. Vamos colocar essa pessoa lá em cima, porque ela vai nos ajudar. O mundo, a cultura nos ensina a confiar nos homens, a confiar no nosso voto, a confiar na palavra do homem que está lá em cima. Aí vem a palavra e diz: não há homem, não há governo, não há cultura, não há sistema, não há ninguém na face da terra que traga mais esperança, que traga mais expectativa do que a pessoa de Cristo Jesus. Os homens passam, o governo passa, eu vou passar, nós iremos passar, mas a palavra de Jesus permanecerá para sempre. A escolha é nossa: se apegar a homens, se apegar a governos, se apegar a pessoas,
ou se apegar a Jesus, que tem todo o poder em suas mãos. Irmão, eu sou meio antigo mesmo, arcaico, sou nojento e sou chato. Não deposito a minha confiança em homem nenhum. Não deposito o meu crédito, a minha esperança em ninguém. A minha esperança está apenas nele. Porque os homens viraram as costas para mim. O mundo pode virar as costas para mim, mas ele estará lá olhando para mim, dizendo: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Se Jesus é o centro da tua vida, ele não te abandonará. Se Jesus é o centro da tua casa, o centro da tua família, a situação pode estar quase perdida, já já a luz vai brilhar, já já Jesus aparece, já já a salvação chega. A minha confiança está nele, a minha vida se resume nele. Eu costumo dizer que eu tenho apenas uma vida, só Deus sabe o dia de amanhã. Deus o livre, mas amanhã eu não posso estar vivo. Quem sabe? Quem é dono de si mesmo? Quem manda na sua própria vida? Ninguém. Mas eu tenho uma vida apenas, e essa vida eu entrego nas mãos de Jesus. Sabe? Tem projetos? Tenho planos? Tenho. Mas tudo que me cerca, tudo que eu tenho, eu entrego nas mãos dele, no controle dele. Nesta noite você veio aqui, quem sabe você está sem escape, sem uma saída, sem ter uma porta. Jesus ainda é a porta, Jesus ainda é o escape. Ele disse: ei, eu sou a porta, passa por mim que eu te salvo. Maria, mãe de Jesus, prestes a dar a luz, andando nas ruas de Jerusalém, ela bate em portas e dizendo: ei, tem vaga aí para mim? E os homens: não, tem vaga aqui não. Ela ia para outra porta: tem vaga para mim? Tem não, tem vaga para você aqui não. Ela ia para outra porta. Quando Jesus precisou de uma porta, os homens rejeitaram a porta para que o Salvador viesse nascer. Ele foi parar na manjedoura, junto com os animais. Aí Jesus cresce, cheio de autoridade, cheio de poder, Deus em forma de homem. Aí Jesus pregando, ele diz assim: eu sou a porta, passa por mim que eu te salvo. Sabe o que Jesus estava ensinando? Vocês não foram a porta para mim, mas eu serei a porta para vocês. Vocês fecharam a porta para que eu viesse nascer, mas eu sou a porta, eu abro a porta. Passa por mim que eu te salvo, passa por mim que eu mudo a tua vida. Jesus é a porta, Jesus é o centro. Isaías tinha esse objetivo, a igreja tem esse objetivo, eu, você temos esse objetivo, de proclamar, de gritar para o mundo que Jesus vive, que Jesus reina. Isaías, ele possuía uma pregação muito pesada. Isaías era meio louco, fora do comum, fora do padrão. Sabe aquela pessoa que vive no padrão, tudo certinho, tudo bonitinho, tudo do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa? Isaías era totalmente diferente. O homem fora do comum, fora do normal. E Jesus gosta desses, fora do comum. Jesus está cansado de pessoas comuns. Jesus está cansado de pessoas no padrão. Jesus é alguém diferente, alguém que tem um brilho diferente, atitudes diferentes. Isaías tinha. Isaías era um homem de autoridade para olhar na cara dos corruptos. E quem já estudou o livro de Isaías sabe o que eu estou falando. E dizer: ladrões! Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isaías pregava isso. Um homem que não tinha medo de pregar contra a corrupção de Israel. Homens que colocavam impostos altíssimos em cima do povo, eles cada vez mais engordando, enriquecendo, e o povo sem ter o que comer, sem ter o que beber, oprimidos. E Isaías gritava: ladrões, corruptos, mentirosos. Aí os políticos, os corruptos odiavam esse homem. Ele não tinha medo de anel no dedo. Ele não tinha medo de fulano de tal, que tem um nome. Ele pregava, ele falava.
A autoridade de Deus estava dentro dele. Além disso, Isaías, além de atingir os corruptos, ele olhou para os religiosos da sua época e dizia: mentirosos, vocês estão acrescentando a lei de Deus, vocês estão adulterando, mentindo para o povo, enganando o povo, cobrando coisas que Deus não cobrou. Isaías mexe com as duas classes mais perigosas da terra: os corruptos e os religiosos. Resultado: pegaram Isaías com mais de 60 anos de idade, deitaram Isaías num pedaço de madeira e serraram Isaías no meio. Isaías, no final da sua vida, foi morto, serrado ao meio. Deixaram o profeta nu, humilhado, envergonhado, e mataram ele cerrado ao meio. Imagine a morte desse homem. Por quê? Porque ele mexeu contra os corruptos, ele mexeu contra os idólatras, ele mexeu contra os mentirosos, os religiosos. Os homens daquela época odiavam Isaías. Sabe por quê? Porque quem tem a verdade causa medo no mundo. Quem tem a verdade causa medo no mundo das trevas. Quem tem a verdade causa pavor no reino do inimigo. É por isso que Satanás te persegue todo dia. É por isso que Satanás inverte de todas as formas, no trabalho, dentro de casa, nas relações, nos vícios, no passado. Porque dentro de você tem algo que se chama verdade. E se você tiver consciência disso, você coloca para fora essa verdade, coloca para fora esse Jesus que está dentro de você. E se você colocar para fora, almas vão ser ganhas, o reino de Satanás será destruído. Ele sabe dessa verdade e tenta te matar, te oprimir, te ofuscar. Ele tem medo da verdade que está em nós. Os homens que mataram Isaías pensavam estar calando a boca de Deus, matando o profeta. Matamos ele, calamos a boca dele, não vai ter mais ninguém para perturbar. É aí que vem o diferencial do nosso Deus. Enquanto eles pensavam que estavam calando a boca de Deus, a voz de Deus, passaram-se de lá para cá quase 3.000 anos. E olha você aqui hoje sentado aqui em Uruburetama, com a Bíblia aberta no livro do profeta Isaías. Eles pensavam que matando o profeta estariam encerrando o seu chamado, calando a sua voz, estagnando a obra de Deus. Passaram-se milhares de anos, a obra de Deus não morreu, a palavra de Deus não desapareceu. Deus guardou a sua palavra, preservou a sua palavra. Deus faz além do que nós pensamos e projetamos. Deus faz abundantemente mais além daquilo que você projetou. O inimigo pensa que vai nos parar porque colocou um pedaço de trevas no nosso caminho. O inimigo pensa que vai te parar porque há 1 mês, 3 meses, 1 ano, você estava na lama do pecado e hoje ele vem querendo te envergonhar. O inimigo pensa que vai colocar um ponto final na tua história porque você tem um passado de pecado, porque você tropeçou há alguns dias atrás. Mal sabe ele que Jesus é profissional em transformar ponto em vírgula. O ponto representa o fim, a vírgula representa a história vai continuar. A história não vai parar, a história vai ter continuidade. Você tem fé para receber essa palavra nesta noite? Satanás pensa que acabou, Satanás pensa que tem um fim. Jesus, através da sua palavra, está dizendo nesta noite: eu coloco uma vírgula, a história vai continuar, o chamado vai continuar, a pregação vai continuar, a glória vai continuar, a minha presença vai continuar no meio da minha igreja. Irmão, Deus é soberano sobre tudo, mas o mundo, os ímpios, e quem tem familiares ímpios, sabem o que eu estou falando, acharam que a igreja ia falir, morrer, todos os templos iam fechar, ia ser extinto esse povo chamado povo crente. Mal sabem eles, irmão, que ninguém para a igreja.
Mal sabe Satanás que a igreja tem promessa, a igreja não vai parar. Mal sabe ele que ele pode nos perseguir, pode nos cercar, pode colocar o mal diante de nós. Satanás pode ficar diante de nós em pessoa, ele será pisado, humilhado. Jesus diz: eu vos dou autoridade para pisar. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, pisar em escorpiões, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uma pergunta aqui: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Defesa. Se eu trancar a porta, eu estou do outro lado, estou mais ou menos protegido. Quando a gente fala esse versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente pensa que Satanás vai vir de lá para cá e a igreja vai estar escondida, se protegendo. É o contrário. Perceba, as portas do inferno, a defesa do inferno não vai prevalecer contra o ataque da igreja. Jesus está dizendo: não é Satanás que vem de lá para cá, é a igreja que vai daqui para lá. E a defesa deles não irá resistir o ataque da igreja. Aleluia! A igreja não vai parar, os cultos não vão parar, a glória não vai cessar. Aqui tem um povo adorador, aqui tem um povo que ama Jesus, aqui tem um povo que não larga Jesus. Pensaram que ia parar. Pensaram que matando Isaías a obra estava terminada. Se fosse uma empresa, quem sabe teria falido, né? Mas a igreja não é uma empresa. A igreja não é um negócio de homens. A igreja é um negócio de Deus. A igreja é um negócio do céu. A igreja tem um fundador chamado Jesus de Nazaré. Receba essa palavra em nome de Jesus. Projetos, planos que Satanás pensa que colocou um ponto final, vidas que você quer ganhar para Jesus, evangelismos, projetos que Deus te deu na tua mão, não vão parar, não vão morrer. Se Jesus está dentro, vai continuar e vai ter sucesso para a glória dele. Além de tudo, vou começar a pregar agora. Capítulo 9 de Isaías é o primeiro momento onde Isaías está falando sobre Cristo, falando sobre o Messias. E o versículo 2 é um versículo muito interessante, que diz: o povo que estava em trevas viu uma grande... O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Se nós formos olhar o momento de Isaías, presta atenção, já estou terminando, não quero cansar vocês. Se nós formos ver o momento de Isaías, era um momento de trevas. Os religiosos mentindo para o povo, enganando o povo. Homens corruptos no meio da nação, oprimindo as pessoas, roubando, matando, destruindo as pessoas. Isaías, que tinha a verdade, gritava, falava, mataram ele, tentaram calar sua voz. Um período de trevas. Então quando Isaías diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, Isaías está dizendo: vocês que estão vivendo agora, junto comigo, no meu momento agora, vivendo esse período caótico, de desgraça, vai ter um momento que uma luz vai aparecer, que uma luz vai brilhar, que uma luz vai surgir, e essa luz vai dissipar as trevas, destruir as trevas. O cenário de Isaías era de desgraça, mas essa mensagem de Isaías dizendo: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, trazia esperança para o povo, expectativa de vida do povo. O povo que estava vivendo aquele momento e que estava ouvindo a pregação de Isaías poderia dizer: hoje está difícil, estamos em trevas, mas já já a luz vai aparecer, a história vai mudar.
Então, no primeiro momento, Isaías estava profetizando para o seu próprio povo. Só que Isaías também está profetizando para o futuro. Isaías também está profetizando para nós, dizendo: o povo, a nação, as pessoas que estão em trevas verão uma grande luz. Agora eu te pergunto: antes de Jesus, o que nós víamos a não ser trevas? Antes de Cristo, antes de entrarmos no reino, só tinha trevas, só tinha escuridão, só tinha maldade, só tinha pecado, só pensamos em pecar. Nós seres humanos somos uma fábrica que produz pecado. Pequenos, imperfeitos, produtores de maldade, vivendo em trevas total, arruinados, viciados no mundo, nas trevas. Mas teve um dia que a luz brilhou. Teve um dia que lá na escuridão, lá no fundo do poço, a luz brilhou para nós. Que luz é essa? É Jesus. E aonde Jesus chega, as trevas são destruídas, o pecado é removido, e aquele pecador que vivia no pecado é liberto, é purificado, é transformado. Então Isaías estava dizendo: vocês agora verão uma luz, mas as nações futuras que estarão em trevas verão também uma grande luz. Isaías está nos ensinando: o cenário pode ser de desgraça, o cenário pode ser de trevas, o momento pode ser de escuridão, mas a promessa é luz, a promessa é claridade, a promessa é que em algum momento da história a luz vai aparecer, a luz vai iluminar o caminho, a luz vai clarear todo o ambiente. Nosso lugar não é nas trevas, nosso lugar é na luz. Não caminhamos mais sem ver o caminho, perdidos, tombando, tropeçando, sem ver nada. Nós caminhamos e vemos cada passo que estamos dando. Nós caminhamos e estamos vendo o caminho que estamos trilhando. A luz brilhou, a luz ilumina o nosso caminho, a luz é Jesus de Nazaré. Agora no versículo 6, Isaías vai detalhar, vai dar características dessa luz tão preciosa que vai brilhar para os homens. E a primeira coisa que Isaías diz é: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías agora vai dizer: olha, vai vir uma luz, vai brilhar, e o povo que estava em trevas vai receber claridade, vai receber a glória de Deus. Mas essa luz tem características, e a primeira característica dessa luz que vai vir, desse Jesus que vai aparecer, é que ele será um menino que vai nascer, mas ele também será um filho que será dado. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Quando a Bíblia está dizendo porque um menino nos nasceu, ela está dizendo: Jesus será homem, Jesus será humano, Jesus será de carne e osso. É uma linguagem muito simples. Um menino vai nascer, um menino vai surgir, um nascimento natural, que todo ser humano passou um dia. Mas quando Isaías diz: um filho se nos deu, Isaías estava dizendo não que alguém ia surgir, nascer, mas ele estava dizendo: alguém que já existe será dado. Quando Isaías diz: o menino vai nascer, ele está dizendo: ele não existe, mas vai vir a existência. O menino vai nascer, vai ter uma mulher que vai conceber ele. Isaías estava dizendo: ele será homem, humano. Mas quando Isaías diz: um filho se nos deu, Isaías está ensinando
ele já existe, ele já é filho de alguém e será dado aos homens. Isaías está dizendo, ele vai ser homem, mas também será Deus. Como homem ele vai nascer de uma mulher, mas como Deus ele será dado como filho do Pai. Aí nós entendemos João capítulo 3 versículo 16, quando diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho. Vou repetir, deu o seu filho para a salvação de todo aquele que nele crer. Jesus na terra andava como homem, bebia água como homem, se alimentava como homem, mas também era Deus. Nele habitava toda a plenitude da glória de Deus, nele habitava todo o poder, toda a unção. Não havia nenhum demônio, não havia nenhuma doença, não havia nenhum homem que se colocava de pé diante de Jesus. Ele era homem, mas também tinha todo o poder e autoridade em suas mãos, porque ele sempre foi Deus. Isaías está dizendo isso. Ele será partido no meio, 50% homem, 50% Deus. E quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vemos que como homem, Jesus teve sede. Como homem, Jesus teve fome. Como homem, Jesus sentiu alegria, mas também sentiu raiva. Lembra daquele momento que a mulher entra, joga o óleo, o azeite nos pés de Jesus? A Bíblia diz, Jesus se alegrou com a atitude dela. Mas lembra também daquele momento que Jesus entrou no templo e os cambistas estavam vendendo coisas dentro do templo? Lembra o que Jesus fez? Revirou as mesas, quebrou tudo, pregou contra eles. Jesus foi homem. Momentos de alegria e momentos de raiva, momentos de ira. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, como Deus, ele andou sobre as águas. Como Deus, ele ressuscitou a Lázaro. Como Deus, ele expulsou demônios. Como Deus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jesus veio como homem para quê? Para nos ensinar que nós também temos a capacidade de vencer como ele venceu. Jesus veio como carne, como osso, como homem, para vencer Satanás, vencer o pecado, para mostrar para você que está aqui hoje dizendo, não dá para vencer. Jesus veio para mostrar para mim e para você que dá sim para vencer o mal, que dá sim para vencer o pecado, que tem como viver uma vida em santidade. Ele poderia vir como Deus, resolver tudo e acabou, mas ele veio como homem, para mostrar para nós que nós temos uma força, que nós temos uma capacidade, que nós temos um potencial nele de vencer todo o pecado, de vencer toda a tribulação, de vencer todas as tentações que se colocam diante de nós. E aqui há um diferencial, e eu já caminho para o fim para a gente orar. Porque Jesus veio como homem, para mostrar para nós que nós temos a capacidade de vencer. Mas por último, Jesus veio como homem, um menino nasceu, para mostrar para nós que ele não é como Satanás. Vou repetir. Jesus veio como homem, para pisar na cabeça da serpente, para ensinar para mim e para você que ele está acima, que ele é maior que o nosso inimigo. Satanás disse em Isaías, capítulo 14, eu subirei, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu serei igual a Deus. Satanás disse que seria igual a Deus. Satanás disse que queria ser igual ao Altíssimo. E enquanto Satanás disse, serei igual a Deus, Jesus disse, eu serei igual aos homens.
eu serei igual a Deus, eu subirei. E enquanto Satanás disse, eu subirei, Jesus disse, eu já sou de cima, eu descerei. Eu quero autoridade, eu quero trono, eu quero estar acima de todos. Jesus disse, eu tenho um trono acima de todo trono, mas largo o meu trono, largo a minha coroa e desço, e desço, e desço para salvar a humanidade. Satanás disse, subirei. Jesus disse, descerei. Resultado dessa história, Satanás subiu, mas caiu, foi humilhado, pisado, está sentenciado. Jesus, por sua vez, desceu, foi humilhado, foi pisado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia subiu. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e hoje está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele veio como homem para dizer, eu sou de cima, mas tenho humildade para descer, tenho humildade para me rebaixar, e hoje nós estamos aqui porque Ele desceu, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou. O menino nos nasceu. E lá nas últimas palavras de Isaías ele diz, ele será o príncipe da paz. Olha para mim, Jesus ele é o príncipe, o herdeiro da paz. Na Bíblia existem dois tipos de paz. Primeira, a paz de Deus. Segunda, a paz com Deus. A paz de Deus é um presente que Deus te dá, é um dom. Sabe o que é a paz de Deus? É todo mundo angustiado, atribulado, endividado, chorando, entrando na angústia, entrando na depressão, vendendo tudo, desesperado. E nós, tranquilos, serenos, confiantes, sabendo que Deus vai abrir a porta, sabendo que Deus vai responder, sabendo que daqui a pouco Jesus aparece para resolver a situação. Essa é a paz de Deus. Em meio à crise, em meio ao engano, estamos sorrindo, felizes e calmos. Mas em segundo lugar, Deus nos apresenta a paz que nós devemos ter com Ele, a paz com Deus. E aqui eu trago um pouco, uma reflexão, para que nós venhamos analisar nossas vidas antes de Deus entrar nela. Antes de Deus entrar só restava pecado, só tinha maldade e pecado. Estávamos mortos, enterrados em nossas ofensas, em nossos pecados, em nossas maldades. Aí vem Efésios 2 e diz, Ele, Jesus, vos concedeu a vida, entregou a vida na mão de vocês. Vocês estavam mortos e Ele ressuscitou vocês. Ele deu vida nova para vocês. Ele fez com que vocês voltassem a viver. Vem Romanos capítulo 5 e diz, agora, por causa do sacrifício, por causa da cruz, nós somos justificados pela fé, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Sabe o que é que Paulo estava dizendo? Antes de Jesus éramos inimigos de Deus. Antes de Jesus, antes da cruz, Deus nos via como criminosos, inimigos, que pecavam contra Ele, que machucavam a beleza da sua santidade. Mas houve um momento que a luz brilhou, houve um momento que Jesus entrou, houve um momento que Jesus nos resgatou, houve um momento que Jesus tirou
a nossa vida, tirou a nossa existência do lamaçal do pecado, do poço do pecado, nos colocou de pé, tirou toda a sujeira, nos deu nova vida, nos deu esperança, e hoje nós podemos abrir a boca para dizer: não sou mais inimigo, o véu do templo foi rasgado, eu tenho acesso livre à presença de Deus. Hoje você não é mais inimigo, hoje nós somos amigos de Deus, amigos do Pai, amigos do Criador. Hoje você não precisa de nenhum ritual, hoje você não precisa de muita coisa. Aonde você ligar o teu espírito, aonde você dobrar o seu joelho, aonde você levantar a sua voz, há um Deus que te escuta, há um Deus que te atende, há um Deus que está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua voz. Amigos de Deus. Sabe o que é viver sobre a terra? Sabe o que é caminhar, acordar todos os dias, tendo na nossa mente que hoje, agora nesse exato momento, nós somos amigos íntimos do Criador de todas as coisas. Você entende isso? Você entende o que é essa palavra? Eu era inimigo, alguém entrou, alguém me justificou, alguém me deu uma nova vida, e hoje Deus olha para mim e não vê o meu passado, Deus olha para mim e não vê o meu pecado, Deus olha para mim e vê a imagem do seu Filho Jesus. Deus olha para nós e vê o sangue que nos purificou. Hoje nós podemos abrir a boca e declarar: nós somos amigos de Deus. Hoje eu tenho paz com Deus. Hoje eu oro e Deus me escuta. Hoje eu prego e Deus me usa. Hoje eu estendo a mão e Deus atua. Deus e eu somos amigos. Fique de pé.